Muito bem, a gente vai então para o site oficial do Sintegra. Nós vamos acessar o site, é sintegra.gov.br. Antes de dar uma olhada nesse site aqui, nós vamos dar uma olhada nas apresentações, tá ok? Esse site aqui eu já antecipo que ele não é muito atualizado, né? Se você observar, isso aí é perceptível. Se nós observarmos aqui nessa mensagem, né, visualizada na resolução 800 por 600, né? A gente vai para a seção de downloads, tem uma apresentação do Sintegra em PowerPoint. A gente vai dar uma olhada nessa apresentação. Vou dar uma breve passada nela. Você pode posteriormente também dar a sua analisada. Sintegra 2003. A gente vai lá então. Vamos lá. Então, Sintegra, novo enfoque do fisco, né? Objetivo principal é facilitar a troca de informações entre o contribuinte e o fisco e entre o fisco estadual e a Receita Federal. Tá ok? Sintegra, então, vamos dizer que é uma mudança de estratégia de obtenção de informações, passando do meio, transformando as informações migrando as informações do papel para o meio digital, né? E nós temos então que o Sintegra foi inspirado em um sistema europeu, né? Que é um sistema de troca de informação, tá ok? Que foi implantado na União Europeia em 92. No Brasil, essa iniciativa começou em 97, visando o controle informatizado das operações de entrada e saídas interestaduais realizadas pelos contribuintes do ICMS. Então, se você observar, o Sintegra, ele inicialmente tinha o foco principal a troca de informações entre os fiscos estaduais, especialmente em relação às entradas e saídas interestaduais, né, entre estados. No entanto, isso aí, o uso se expande e o próprio fisco do estado utiliza o Sintegra, as informações oriundas do Sintegra para um melhor controle sobre aquelas operações de compra e venda que o contribuinte está realizando. Tá ok? Muito bem. Em relação ao sistema europeu, né, ele foi criado então com o objetivo de facilitar a troca de informações do VAT, né, que é o Imposto de Valor Agregado, né, que aqui no Brasil seria equivalente ao ICMS. Esse sistema europeu, conforme já disse, visa a troca de informações relativas ao VAT entre os membros da União Europeia para controle das operações das empresas, né? Com a finalidade de controlar as operações da empresa, com a finalidade de avaliar o grau de cumprimento das regras do comércio intracomunitário, né? Averiguar o correto pagamento de tarifas e assim por diante entre os países do bloco comunitário, do bloco europeu. Para a implantação desse sistema europeu foi abolido o controle físico de mercadorias, trocas de informações exclusivamente por esse sistema, com a troca de arquivos digitais com informações de vendas, compras e vendas, e disponibilização na internet da consulta aos cadastros do VAT nos países da União Europeia. Se a gente observar, ou como a gente vai perceber daqui para frente, o Sintegra é muito parecido com isso aí, só que numa realidade brasileira, né? Uma realidade em que nós temos estados ao invés de nações trocando informações.
Aqui então a gente tem um exemplo do sistema de consulta, tá ok? Só que aqui no caso o exemplo é Portugal. Nós temos aqui um exemplo para Alemanha, tá ok? É o mesmo sistema, né? E aí então nós chegamos ao Sintegra, que é um modelo nacional para intercâmbio das informações entre os fiscos estaduais, a Secretaria de Receita da Fazenda e o SUFRAMA sobre as operações de entrada e saída realizadas pelos contribuintes do ICMS. Quais são as diretrizes, então, do Sintegra? Resguardar os princípios constitucionais do federalismo, a autonomia das UF, né? Ou seja, os estados eles têm autonomia em relação ao fisco, né? Receber informações com qualidade, isso era um grande problema em relação à troca de informações entre o contribuinte e os fiscos, né? Ou melhorar a qualidade da informação. Facilitar ao contribuinte a prestação das informações requeridas, preservar o sigilo fiscal, a segurança do sistema, para a segurança do sistema. Metas: informatizar o relacionamento entre o fisco e o contribuinte, checar e acompanhar as operações realizadas por contribuintes do ICMS, apurar algum comportamento anômalo e disponibilizar as informações à fiscalização, né? Na verdade, esse sistema, mais do que qualquer coisa, ele visa melhorar o controle que o fisco estadual tem sobre os seus contribuintes, né? Além do que, e para isso, então, ele cria esse mecanismo de troca de informações entre o fisco e o contribuinte e entre os próprios fiscos estaduais. O histórico, então, o marco inicial foi em maio de 97, onde foi celebrado o convênio 78 de 97, criando o grupo gestor para implantar o projeto. Medidas de implantação, maio de 98, né, com a criação dos cadastros estaduais na internet e desenvolvimento do validador de Sintegra. Em dezembro de 99, a gente aqui está vendo um breve histórico, né? Nós tivemos os cadastros de todas as UF. Em março de 2000, convênio ICMS 20/00, que regulamenta o intercâmbio das informações entre as UF. Criação do GT 15 na COTEP, no CONFAS, né? Em 2001, o piloto da rede Intranet Sintegra, né? Março de 2002, o convênio ICMS 30/02, que altera o convênio 5795, estipulando nova forma de envio das informações interestaduais. E aí então nós temos a implantação gradual do sistema, tá ok? Antes do convênio ICMS 30/02, a obrigatoriedade da entrega de arquivo ao fisco com a totalidade das operações internas e interestaduais e com o exterior quando notificado. Obrigatoriedade da entrega de arquivo com as operações interestaduais do convênio, né, das cláusulas 8ª e 9ª do convênio 5795, com remessa trimestral do arquivo para todas as unidades da federação com as quais realizou operações. Tá ok? Antes, então, veja como é que funcionava, né? Antes desse convênio ICMS 30/02, o contribuinte que fazia uma venda externa eu digo aqui para um outro estado, ele tinha que remeter trimestralmente a cada órgão, cada fisco de cada estado, o arquivo, né? Um arquivo contendo as operações que foram realizadas com respectivos clientes desses estados. Tá ok? Após esse convênio, essa lógica foi alterada. E aí então a obrigatoriedade ficou relativa apenas ao fisco do seu estado. E o fisco então se responsabiliza pela comunicação com as Cefaz, com os fiscos dos demais estados. Então nós temos que agora o contribuinte
no seu estado, ele manda via internet ou via outra forma que o fisco determinar os dados para a Secretaria da Fazenda, para a Cefaz, para o fisco. Esse então se encarrega de fazer essa troca de informação com as demais UFs. Tá ok? Utilizando para isso então a rede integrada intranet, se integra. Nós temos então a implantação nas UF, né? E aqui então nós temos a evolução de implantações. E aqui a gente tem uma representação de como era antes e como é agora. Então o contribuinte antes gerava um conjunto de informações, essas informações eram transmitidas ao fisco ou entregues ao fisco, que tinha que trabalhar isso daí, né? Era muito oneroso. Hoje nós temos então que o contribuinte continua gerando as informações, no entanto ele o faz por meio digital e aí transmite ao fisco, que tem uma facilidade muito maior para gerar para trabalhar essas informações. Então teve uma mudança de cultura do papel para o digital, tá ok? Nós temos então a produção de informações, né? Essas informações são passadas em um validador. O validador diz que está ok, faz a transmissão e aí essa informação é entregue ao fisco. Aqui nós temos os pilares do sistema, o foco na informação institucional, né? Padronizar a captação de dados detalhados, e um instrumento para essa padronização é o validador do Sintegra, tá ok? Nós temos informações completas, né? Um processamento voltado ao conhecimento, isso aí a gente já está falando os benefícios para o fisco, né? Ou seja, ele tem um processamento de dados muito mais fácil e aí então ele consegue confrontar operações realizadas pelos contribuintes e a partir dessas informações ele consegue tirar conclusões ou produzir conhecimento, né? Transparência por meio de uso intensivo de internet e intranet, né? E por aí vai. Nós temos aqui ainda dados relativos à transparência, né? Informações do cadastro de contribuintes, acesso aberto, dados cadastrais informados pelos próprios contribuintes, informações de ingresso de mercadorias na SUFRAMA, autonomia, cada UF controla e mantém sua base cadastral, público e aí nós temos aí transparência também, porque fica aberto ao público consultar as informações, como a gente vai ver, né? Então a gente tem como consultar as informações de um determinado contribuinte acessando o site dos fiscos estaduais. Aqui nós temos então o site Sintegra.gov.br, que foi o que nós vimos, as várias UFs, tá ok? E é por aqui a gente acessa os fiscos estaduais e aí faz a consulta aos contribuintes, tá? E aqui nós temos uma tela de exemplo de resposta a essa consulta de contribuinte. Nós vamos ver isso aqui na sequência mais para frente, né? A gente vai ver essa consulta aí na prática. Aqui um pouquinho falando da rede intranet e se integra. Uma rede exclusiva que interliga as 27 secretarias de Fazenda, né? Nós temos o validador se integra, que vai validar o arquivo, verifica se está no padrão da legislação e emite um relatório com críticas. Utilitar resumo das informações por CFOP, criptografa as informações, ou seja, o próprio validador, em conjunto com o TED, que é o programa de transmissão, ele garante segurança na entrega da informação ao fisco, porque ele criptografa, garante segurança, porque ele criptografa as informações que são transmitidas, né? Além de garantir a integridade na entrega ao fisco. Falando de mais uma função que vai ter no validador, aqui o TED, que é o aplicativo para transmissão eletrônica de documentos, tá ok? Uma vez que o arquivo foi gerado e gravado no Sintegra,
Sintegra transmite o arquivo para todas as UF, exceto Paraná e Santa Catarina, que tem restrições. Tá ok? Paraná e Santa Catarina fazem essa entrega de maneira diferente, não utilizam o TED. Muito bem, gente. Então, tem aqui informações sobre a legislação, né, para usuários do Sistema Eletrônico de Processamento de Dados. Então, observe que a gente tem o convênio ICMS 5795 e nós temos a legislação estadual que regulamenta isso dentro da UF. Então, essa aqui a gente tem a legislação base, que é o que a gente vai dar uma olhada mais para frente, mas cada UF vai ter vai criar a sua... vão criar seus acréscimos. A gente tem normas locais, né? No convênio ICMS 5795, a gente vai ter a definição de quem é considerado contribuinte desse sistema. As obrigações que ele tem que ter e a forma que ele vai gerar essas informações para o fisco. Isso aqui a gente vai ver mais para frente também, quando a gente for olhar a legislação, mas aqui a gente já tem uma breve definição do que é um contribuinte. É um usuário do sistema eletrônico do SEPD, né? Sistema Eletrônico, vamos ver aqui, Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, né? Usuário emissor de cupom fiscal ou que escritura livros fiscais com processamento digital ou emite documentos fiscais com processamento digital. Muito bem, ele está dizendo aqui então que o usuário do Sistema Eletrônico de Processamento Digital deve prestar informações de acordo com o layout definido no convênio ICMS 5795, que na verdade é o arquivo Sintegra, né? Que nós vamos ver mais para frente. Aqui nós temos os vários registros que compõem o arquivo Sintegra. Nós vamos ver mais para frente também aqueles que nos interessam, mas a gente já deu uma breve passada. Aqui então, aquela figura que a gente já observou, a formação do registro 50, né? Que nós temos o registro 50 e dá o campo CNPJ, né? Próximo campo que a gente tem a inscrição estadual e todos os demais campos, tá ok? E nós temos aqui o exemplo de um arquivo Sintegra. Que nós temos os dois primeiros números referem-se ao tipo de registro. Então a gente tem o registro 10, registro 11, registro 50, 51 e assim por diante. Nós temos alguns facilitadores, né, para implementação do Sintegra, o uso do Sintegra pelo contribuinte, que são: é o módulo de consistência das inscrições estaduais, que é uma DLL, para calcular, para validar, né, a consistência da inscrição estadual, e o outro que são os próprios manuais e os próprios aplicativos de validação e de transmissão eletrônica dos dados. Muito bem, em relação à apresentação básica do Sintegra era isso. Na sequência a gente vai dar uma explorada no site oficial aí desse sistema.